Oi gente, eu sou a Cláudia Rangel e eu vou ministrar para vocês a oficina Introdução à Xilogravura como parte da programação do Festival de Forró de Ibitipoca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do festival, dizer que a programação tá linda e que para mim é um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer a Nara, agradecer ao Juninho, que tiveram um trabalho tão rico de curadoria. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo a oficina e toda essa programação incrível. Eu sou artista visual, atualmente eu trabalho quase que exclusivamente com xilogravura, mas também faço trabalhos com outras técnicas, como pastel oleoso e técnicas mistas. Eu desenho e pinto e gosto de criar coisas, mexer com coisas manuais desde muito cedo, desde criança. E a Xilo foi um grande encontro para mim, que uniu várias coisas que eu já gostava, como desenho, habilidades manuais com madeira. Então foi uma grande descoberta e uma grande possibilidade para eu me desenvolver enquanto artista mesmo. Atualmente eu tenho como inspiração principalmente a cultura brasileira e a música. A música me inspira tanto em termos de temas como referência para eu criar mesmo. E o forró, principalmente nessa quarentena, de estar em casa, é algo que eu escuto muito e que também gosto muito de trabalhar como temática e como inspiração. Estar aqui falando de Xilo e mostrar para vocês um processo que está relacionado com a temática do forró está sendo bem interessante. Bom, e o que quer dizer xilogravura? Xilo quer dizer madeira e gravura é a gravação sobre uma superfície. Então, logo, xilogravura é a gravação sobre a superfície da madeira. Então, a madeira é a nossa base, a madeira é a nossa matriz. Por meio dela, a gente consegue reproduzir tecnicamente 1, 2, 10, 15, 50 vezes. Essa gravura tem como característica essa reprodução em maior escala. A xilogravura foi uma das técnicas mais populares de gravura do último milênio. E ela tem essa característica popular principalmente devido à acessibilidade e ao baixo preço de produção se comparada a outras técnicas, como a gravura em metal ou a gravura em pedra. A origem da xilogravura é chinesa e data do século VI. E logo ela se espalhou para outros países do Oriente, como é o caso do Japão, que ela tem uma tradição muito forte desde que surgiu, ligada inicialmente à divulgação do budismo. No decorrer do século, a xilogravura se expandiu para outros países, como Itália e Alemanha. E nesses países, ela foi usada no período da Idade Média para reprodução de textos religiosos e de imagens também da iconografia bíblica. E no Brasil, como que a xilogravura chegou? Ela chegou aqui por meio dos portugueses. Logo, ela foi incorporada à literatura de cordel. A literatura de cordel é uma tradição que tem a base a oralidade. E ela foi usada por muito tempo para divulgar notícias, conhecimentos e saberes populares. E o uso da xilogravura ajudou na divulgação e na propagação da literatura de cordel. A xilogravura foi usada para ilustrar os folhetos de cordel. Um detalhe é que esse nome literatura de cordel, ele vem porque os cordéis eles ficavam presos em cordas para serem expostos. Daí logo veio esse nome, literatura de cordel, considerada uma tradição do patrimônio imaterial brasileiro, devido à grande importância que tem para a nossa cultura. A literatura de cordel se espalhou principalmente em regiões do sertão brasileiro, e os textos escritos eram contados e cantados também, usando instrumentos e formas de divulgação do que estava escrito ali. No início do século XX, a literatura e a xilogravura de cordel tiveram uma rápida ascensão. Principalmente nos anos 30 e 40, a gente tem um grande registro em termos de número de produções de cordéis no Brasil.
Essa popularização aconteceu principalmente porque o cordel era como se fosse a impressora do sertão, era como se fosse o jornal. O que as pessoas viam, o que as pessoas escutavam e liam está muito relacionado a notícias, ao que elas conheciam, o que elas tinham de conhecimento ali. Dizem que quando as notícias chegavam no sertão, as pessoas só acreditavam de fato quando elas viam estampados, escritos e divulgados por meio da literatura e da xilogravura de cordel. Consegue traçar um paralelo entre a literatura e xilogravura de cordel e o forró, já que ambos têm a mesma base, a mesma raiz, que é a cultura popular brasileira e o Nordeste brasileiro. Certamente o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira, que foram os grandes divulgadores do baião, tiveram como referência o que eles viram e ouviram por meio da literatura e da xilogravura de cordel. E outro paralelo, que se a gente pensa o forró, ele está muito relacionado nessa iconografia da xilo. Ele está muito relacionado ao imaginário da xilo na população. Que nem a pessoa pode nunca ter ouvido falar o que é xilogravura, mas quando ela pensa numa ilustração para o forró, ela tem essa imagem de uma xilogravura de cordel. Destaco também uma xilo que eu gosto muito, do J. Borges, chamada O Forró dos Bichos, que ilustra bem essa relação do forró com a xilo. E a xilogravura que eu vou mostrar para vocês o processo, do início ao fim, eu tive como referência o forró e o Luiz Gonzaga, que é o grande rei do baião. E o que a gente vai usar de material para a produção de xilo e na oficina? A gente vai usar a base, que é a madeira, é a nossa matriz. Aqui eu trouxe duas para mostrar. Eu estou com o Angelim, que é uma madeira um pouco mais dura, e com o MDF, que é mais macio de trabalhar. E você pode usar imburana, cedro rosa, cedro. O ideal é que seja uma madeira bem macia. Geralmente você vai encontrar madeira para xilo em loja de madeira para móveis, que geralmente são madeiras mais macias e mais fáceis de trabalhar. Porque madeira usada para construção civil são madeiras muito duras e muito difíceis de gravar. Como o roxinho é uma madeira linda, ela tem um fio super trabalhado, mas é uma madeira muito dura. Então eu recomendo sempre uma madeira macia ou um MDF, que para quem está começando eu acho fácil, assim, é fácil de encontrar, é barato e também dá um efeito legal. Para o desenho a gente vai usar lápis, borracha, eu gosto de usar uma canetinha para marcar e apontador. Outra coisa sobre essa técnica, né? Tem alguns gravadores que fazem primeiro o desenho no papel e passam para a matriz. Passam o desenho usando esse papel aqui que chama papel carbono. Então você pode fazer isso, você pode fazer o desenho no papel e passar para a matriz, mas você pode também fazer direto na madeira, que é o que eu faço. Eu acho que economiza tempo. E acho também que isso é legal para ir sentindo a madeira, vendo como que tá o fio, vendo como que eu vou trabalhar, se tem nó. Então eu gosto desse processo de fazer o desenho direto na madeira. Sobre o desenho, a gente tem que fazer ele espelhado. Por exemplo, se eu estou segurando uma coisa aqui com a mão direita, a hora que eu imprimir, ela vai estar na mão esquerda, como vocês vão ver. Então, tem sempre que pensar nisso, no desenho espelhado. A matriz funciona como um relevo, é um carimbo, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de desenhar e de gravar. Para a gravação, para o entalhe, a gente vai usar essas ferramentas
que são as goivas. Elas são mini formões. Então a gente vai usar essas ferramentas. Eu gosto dessa goiva em U e da goiva em V. O V eu uso pro fio mais fino e o U eu uso quando eu quero tirar um espaço maior. Para impressão, você precisa de uma tinta gráfica, que é uma tinta à base de óleo. Aí você vai encontrar ou como tinta gráfica ou como tinta para estilo. Aí você precisa da tinta, de uma espátula para manusear essa tinta e de um molhinho próprio, que é um molhinho com uma borracha muito grossa. É um molhinho especial para xilogravura. E é bom você ter ele de 2 tamanhos. Como eu estou fazendo uma cor só, eu vou usar um molhinho de um tamanho. E aqui a gente vai usar um papel. Eu estou com um papel especial. É um papel anti-fungo, com gramatura 220. Então eu vou botar um pouquinho mais grosso. E é isso. Sobre o desenho, muita gente me pergunta se para fazer xilogravura você precisa saber desenhar. Você não precisa desenhar, você pode pegar um desenho pronto e passar para madeira usando um papel carbono, mas eu sempre recomendo que a pessoa tenha o estilo dela, para não copiar o desenho de outras pessoas. Então é legal que a pessoa pratique o desenho, que a pessoa descubra o que gosta, descubra qual que é o estilo dela, qual que é o traço e tenha um trabalho autoral e desenvolva essas particularidades que cada um tem. Para quem não desenha e quer desenhar e quer juntar isso a estilo, eu recomendo que você compre um caderno de desenho, que você faça um caderno usando um papel bom e vá rabiscando, vai experimentando, solta o seu traço, vai desenhando, desenha todo dia, pratica e quando você já tiver evoluído um pouco no seu desenho, no seu traço, você vai para a madeira e vai experimentando, rabiscando a madeira, vendo o que a madeira te sugere. Porque tem isso também, a madeira ela sugere o desenho que ela vai ter. Quando a gente pega uma madeira natural, a gente já tem o desenho próprio da madeira. Então a gente consegue já, a partir do que a madeira sugere, criar o desenho em cima disso. E para o desenho, eu acredito que quanto mais você fizer, quanto mais você descobrir o que te atrai, quais são as suas influências, mais rico vai ser seu trabalho. Então por isso, pratica muito e também tenha outras referências, conheça a cultura, veja exposição, escute música, veja filme. Essas outras referências somam tanto quanto a parte prática. Eu acredito que quando a gente vai trabalhando o desenho, quando a gente vai criando, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sonha é matéria, é base para o nosso desenho, para a nossa criação. É uma coisa que eu gosto muito de explorar e de trabalhar também. Algumas considerações importantes sobre o desenho. A primeira é que esse desenho que a gente está vendo vai sair espelhado na imagem. Então, se eu colocar essa sanfona do lado esquerdo, a hora que eu imprimir, ela vai estar do lado direito. Se eu escrever meu nome aqui, tem sempre que pensar no meu nome ao contrário. Então, esse espelhamento é uma coisa crucial de se pensar quando você está elaborando um desenho para estilo. E eu gosto muito de temática musical, então essa questão do espelhamento, né, é uma coisa que os primeiros estilos que eu fiz eu demorei um pouco para perceber. E daí,
honesto, digamos assim. E outra coisa que eu acho legal também na Xilva é que o efeito que dá na hora de imprimir é muito interessante. Então, você não necessariamente precisa ser um expert do desenho e conhecer muito técnica. Você pode ir fazendo, experimentando, porque a parte de ter uma técnica perfeita não é o principal. Acho que o principal é mais você fazer o que gosta e ter um trabalho autoral e ter temáticas que você gosta de fazer, ter um estilo próprio. Então eu acho que isso é o principal quando você for fazer esse desenho para imprimir. E o principal é praticar mesmo, produzir muito. As primeiras provavelmente não vão sair tão boas, mas logo você vai começar a melhorar. Então essa prática constante é o mais importante. E as goivas? As goivas são mini formões. São essas ferramentas aqui. Para quem está começando, eu recomendo essa marca chamada Tombow, que é uma marca de entrada. Depois tem outros tipos de goivas, são ferramentas que vão até 200, 300 reais cada goiva. Essa aqui em média uns 100, 150 um kit de 6. E são boas ferramentas, são ferramentas que duram se você tiver cuidado. E eu uso bastante o V, que é essa aqui, que ela tem o bico em V. Eu uso ela para os traços mais precisos do desenho, né? E a goiva em U, que a gente usa para a parte que tem que tirar mais. Então essas são as mais usadas. E essa aqui é como se fosse um mini canivete, que é usado para traço fino. Sobre o entalhe, eu acho que você pode começar com uma madeira bem macia, como a emburana, ou mesmo com o MDF, que tem essa facilidade no trabalho. Porque se você já começar pegando uma madeira muito dura, você vai ir logo numa dificuldade muito grande no começo do processo. Então por isso eu sugiro que você comece numa madeira molinha, vai experimentando, vai trabalhando as goivas, vai sentindo a madeira, vai vendo o que a madeira te sugere e depois disso você parte para experimentar madeiras mais duras se você achar que seu trabalho precisa dessas outras densidades. Tem madeiras como angelim, roxim, que são muito difíceis de trabalhar. Então se você pegar uma madeira logo no começo, assim tão densa, talvez essa dificuldade te atrapalhe de começar mesmo. Eu gosto de passar em todas as direções para não ficar nenhuma marca do rolinho.
bom ter sempre uma espátula para ir mexendo na tinta. E a primeira impressão geralmente ela sai mais fraca mesmo. E as próximas vão saindo com mais tinta. E agora a gente vai pôr o papel, e essa hora é muito importante. O papel não pode mexer, então tem que ser com muito cuidado. Eu tento medir pelo tamanho, né? Esse aqui é um tamanho A2. E tem que ter muito cuidado e ter um olho bom também. Eu recomendo até colocar um papel embaixo para você conseguir ver melhor onde esse papel vai estar. Um papel do mesmo tamanho embaixo. E agora, passar a colher de pau em toda a matriz. Bom, e agora a gente já fez esse movimento, né? Todo o trabalho, já viu como está várias vezes. E aí depois de todo esse processo, a gente vai ver como que ficou a impressão. Eu vou até virar aqui para vocês verem melhor. Agora é a hora mágica que a gente vai ver como que ficou a artigo impresso. Bom, eu ainda vou refazer muita coisa, mas o processo é esse. E agora, para secar, em média 3 dias. Se for um lugar quente, com sol, uns 2. Mas se for um lugar aqui no sudeste, assim, que não tá tão quente, eu acho que uns 3, 4 dias. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E espero que vocês produzam bastante.